Se nós abrirmos em Isaías 29:13, a palavra diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então nesta manhã eu quero falar sobre a honra a Deus, sobre honrar a Deus. E se tem algo que eu tenho experimentado aqui, num ambiente de honra, a transformação de clima. Num ambiente de honra, o clima é transformado, alguma coisa acontece. Verdadeiramente, Deus liberta a unção com a honra. A Bíblia fala que esse povo que se aproximava do Senhor o honrava apenas com a boca e não com o coração. Então, nesta manhã eu quero falar sobre honrarmos o Senhor com a nossa boca, mas também com o nosso coração. E isso serve para os que estão a chegar, serve para os que estão a começar a caminhada, serve para os que estão muito tempo na caminhada, porque a palavra diz que esse povo, a dada altura, honrava o Senhor de uma maneira mecânica. Eu sei que todos nós aqui queremos honrar o Senhor. Quem quer honrar o Senhor? Verdadeiramente, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos declarar isso para o Senhor. Essa honra que nós verdadeiramente queremos. Não feche o seu coração nesse momento. Abre o teu coração. Não pensa que a palavra é para o outro, é para quem está a chegar, é para quem está a iniciar. Essa palavra é para todos nós. Então esse versículo que nós lemos diz que aquele povo se aproximava do Senhor, mas o honrava apenas com sua boca. Seu coração estava longe. Nós podemos pensar que esse povo são aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não se importam com Deus, e apenas da boca para fora falar: Senhor, eu te amo. Mas nós vimos no versículo que esse povo se aproximava. Se aproximava. Não é um povo qualquer. Mas no fim, aquela honra era só de boca e não de coração. Então nessa manhã nós vamos ver alguns passos do rei Davi, que é uma pessoa que honrou o Senhor, não apenas com a sua boca, mas com o seu coração, durante toda a sua vida. Então nós vamos abrir em 1 Samuel 17. Podemos começar no verso 26. Amém. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? É uma história bastante conhecida. Davi chega àquele lugar e já fazia mais de 40 dias que havia um filisteu que estava a falar para o exército: quem quer vir aqui enfrentar o exército de Israel? Quem quer vir enfrentar-me? E todo o exército estava com medo. E de repente Davi chega àquele lugar e vê o gigante a desafiar o exército de Israel. Vê aquele gigante falar: quem vem aqui me defrontar? Não tem ninguém? A primeira reação de Davi é: que farão com quem? Quem é este que está a desafiar o exército do Deus vivo? Então a primeira atitude de Davi, que ele honrou o Senhor, não apenas de boca, mas também de coração, é que ele creu e agiu como se Deus fosse vivo. Aquele exército que estava ali 40 dias, eu não sei o que eles fizeram antes de ir para a batalha.
Mas talvez eles tenham feito um culto a Deus. Talvez eles estivessem a cantar antes de ir para a batalha: poderoso é Deus, Deus dos exércitos, Deus que nos dá a vitória. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o Deus de Israel. Mas quando chegou na batalha, vimos que aquilo era só da boca para fora. Vimos que eles cantavam e falavam no Deus vivo, mas tinham uma atitude como se Deus estivesse morto. De repente Davi chega àquele lugar: quem é esse que está a enfrentar, que está a ameaçar o exército do Deus vivo? Davi não apenas cantava, não apenas falava, mas ele vivia como se Deus fosse vivo. Ele andava como se Deus fosse vivo. Ele decidia as coisas sobre a sua vida como se a palavra fosse realmente verdade. Se queremos honrar a Deus com a nossa boca e com o nosso coração, nós temos que viver como se Deus fosse vivo. E eu não falo isso, irmãos, para trazer condenação. Eu não falo isso no sentido que estás a viver dessa maneira ou não. Mas o que eu sei é que isso pode acontecer com qualquer um de nós. O que eu sei é que isso pode acontecer. Como a palavra diz que aquele povo honrava de uma maneira maquinalmente honrava. Nós podemos cantar de uma maneira mecânica, mas quando vem as situações, como vem os obstáculos, sem nós nos apercebermos, nós temos atitude como se Deus não estivesse vivo. Então, Davi chegou e teve primeiro logo essa atitude: Deus é um Deus vivo. E não significa que aquele povo teria que ter a mesma atitude de Davi, no sentido, eu vou lá enfrentar. Mas podia ter buscado a Deus, podia ter se aconselhado, podia ter perguntado, mas não fizeram isso. Então Davi fala, e essa conversa de Davi chegou ao rei Saul, e o rei Saul falou: manda chamar Davi. Então mandam chamar Davi e falam: tu não vais poder enfrentá-lo porque ele é muito grande, tu és muito novo. E no 17, versículo 37, nós lemos o seguinte: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. A segunda atitude que Davi teve, que reflete uma honra a Deus não apenas de boca, é que ele reconheceu Deus como um Deus omnipresente. Ele não buscou a Deus apenas naquele momento onde tinha muitas pessoas a ver. Ele não buscou a Deus apenas para vir aqui no púlpito. Ele não buscou a Deus apenas numa reunião importante. Ele fez menção e fez memória naquele momento, quando eu estava sozinho a apacentar ovelhas. Eu fui, eu batalhei, e Deus me deu a vitória. O mesmo Deus que me livrou lá, vai me livrar aqui também. O mesmo Deus, irmãos. Então muitas vezes nós cantamos e falamos que Deus é um Deus vivo, mas nós agimos como se Ele não fosse um onipresente. Quando estamos sozinhos, quando vamos ter o nosso tempo, não temos. Quando vamos à internet, não agimos como se Deus estivesse em todo lado, em todo lugar. Verdadeiramente vamos honrar a Deus quando nós vivemos aquilo que Ele é. E Ele é omnipresente. Qual é o sentido de nós agirmos de uma maneira diferente? E quando eu falo nós, eu falo nós. Qual é o sentido de nós agirmos de uma maneira diferente? Se Deus está em todo lado, em todo lugar. Portanto, se não somos os mesmos com as nossas palavras, estamos a falar que Ele é omnipresente. Mas com o nosso coração, estamos a falar que não. Então o segundo passo para honrarmos a Deus é vivermos de maneira, lembrando que Ele é omnipresente. Ele está em todo lado, está em todo lugar.
Se nós andarmos alguns versículos para trás, 17 e 20, nós vamos ler o seguinte: Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as suas ovelhas com guarda e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. Jessé era o seu pai. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saiu em ordem da batalha, e a gritos chamavam a peleja. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui, meu irmão. Jessé, pai de Davi, fala: vai lá, leva comida para os seus irmãos. Davi levantou de madrugada e com todo o zelo, com todo o empenho, foi levar comida para os seus irmãos. A terceira atitude que Davi teve, que honrava a Deus com todo o coração e não apenas de palavras, é que ele fazia tudo como se fosse para Deus. Os mínimos detalhes. Pode pensar: Tiago, mas levar comida, tá bom? Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Davi, nessa altura, já era conhecido do rei. Porque houve uma altura que o rei falou: eu preciso de alguém que toque harpa para mim. E alguém falou assim, não vamos abrir lá, mas 1 Samuel 16, 18. Eu conheço alguém, em outras palavras, que tudo que ele faz bem. Ele toca harpa bem. Ele é um homem de guerra. Ele cuida como deve ser das ovelhas. Então, quando isso aconteceu, Davi já era conhecido do rei. Davi já trabalhava para o rei. Davi já tocava. E quando ele tocava, o espírito maligno saía do rei. Então, quando o pai de Davi fala assim: vai lá levar comida para os seus irmãos, Davi podia falar: eu? Mas eu sou amigo do rei. Eu sou aquele que toca e o espírito sai. O espírito maligno sai. Eu sou aquele que o rei honra. Eu sou aquele que o rei conhece. Meus irmãos, se calhar o rei nem sabe o nome deles pelo nome. Davi podia ter pego nessa missão, já que era o pai dele que estava a mandar, e podia ter feito aquilo de qualquer maneira. Mas a Bíblia fala que ele levantou-se de madrugada e foi com todo zelo, fazendo aquilo como se fosse para Deus. Nós lemos isso por toda a Bíblia, meus irmãos. Lemos em Colossenses 3:23: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Nós lemos em 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Só que uma coisa é falar isso de boca, outra coisa é fazermos de coração. Porque o tempo vai passando e nós vamos nos desleixando, ou nunca fizemos. Quer comais, quer bebais, ou tudo quanto façais, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós honramos o Senhor, não apenas de boca, mas de coração. Quando nós fazemos tudo como se fosse para o Senhor, quando nós cremos naquilo que a palavra diz e vivemos desta maneira, fazer tudo como se fosse para o Senhor. Amém? Aleluia. Agora nós vamos para 1 Samuel 26, 9. É a quarta atitude de Davi. Então, Davi cria num Deus vivo e agia como se ele fosse vivo. Davi reconhecia a onipresença de Deus. Davi fazia tudo como se fosse para Deus. E no 26:9 diz assim: e disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: vive o Senhor,
que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha d'água e vamos-nos. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui. Saul estava perseguindo Davi. Davi tinha essa expectativa de ser rei, mas Saul era o atual rei. E aconteceu uma batalha, e de maneira que o exército de Saul estava a dormir, e Davi tinha a oportunidade de matar a Saul. E os seus aliados, o seu exército, os seus companheiros disseram: hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia que tu vais te tornar rei. Davi falou: que o Senhor me livre de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Eu sempre falei e até preguei que Davi estava a honrar Saul com essa atitude, mas eu acho que eu estava enganado. Davi estava a honrar ao Senhor. Davi estava a honrar ao Senhor porque Davi cria num Deus vivo. Davi cria na omnipresença de Deus. Davi fazia tudo como se fosse para Deus. E ele vivia isso de coração, não apenas de palavra. Então ele tomou uma decisão. Se eu chegar a ser rei, vai ser o Senhor que vai me colocar. Davi sabia que tudo aquilo que o Senhor queria, acontecia. Meu irmão, muitas vezes nós achamos que fulano está ali porque é amigo de ciclano. Achamos que determinada pessoa está cá em cima porque falou, porque desfalou. E achamos que nós não estamos em determinado lugar por causa do homem. Meu irmão, a palavra diz que toda palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Davi estava a dizer: não é preciso, não será preciso eu me levantar contra ele. Isso vai acontecer naturalmente. Mas eu creio que quem quer que eu seja rei, me colocará como rei. Davi podia começar a falar mal de Saul. Ele não está ele não está a ser um bom rei. Ele não está a seguir as palavras do Senhor. Mas ele não fez isso, porque ele sabia que quem tinha colocado Saul naquele lugar. Então ele honrou ao Senhor. E naturalmente honrou o ungido do Senhor. Então o quarto passo que Davi fez, quarta atitude, foi que ele honrou o ungido do Senhor. Se abrirmos as nossas Bíblias em 1 João 4:20, vamos abrir. Vamos ler o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dói um pouco, né? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Por isso, quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então a Bíblia, em outras palavras, está a dizer que quando nós verdadeiramente amamos a Deus, isso vai refletir em amar os outros. Porque é muito fácil falar, eu apenas amo a Deus, eu amo a Deus. Se nós formos aí à rua, se nós formos aí fora e perguntarmos, você ama a Deus? Eles vão falar, sim, eu amo a Deus. Seguindo essa lógica, é possível nós honrarmos a Deus que não vemos, se não honrarmos o homem que vemos? É possível nós nos comprometermos com Deus que não vimos e não vemos, se não conseguirmos nos comprometer com a igreja que vemos?
Então não significa que o nosso foco principal vai ser honrar o homem, mas é um reflexo, meu irmão. Honra, respeita. Se verdadeiramente honramos a Deus, um reflexo será honrar o homem. Meu irmão, portanto, se nesta manhã nós fizermos uma análise às nossas vidas e repararmos que não estamos a amar ninguém com o amor do Senhor, que não estamos a honrar ninguém, temos sérios riscos de honrarmos ao Senhor apenas com a boca e não com o coração. Mas isso não é... Eu não estou a falar aquela honra da boca para fora. Às vezes, não é? Essa cultura temos que honrar, então começamos a falar. Isso é só de boca, não de coração. E essa palavra da honra tem sido tão verdade em minha vida. Eu tenho experimentado esse ambiente da honra. Eu participo de um grupo de vida todas as terças-feiras. E é uma característica muito particular das pessoas que vão naquele grupo. E eu estou a aprender. Mas a verdade, quando eu convido o pastor Dinho, quando convidamos o pastor Dinho, o Sete, o Elias, a Vera, eu pergunto, como correu? O que acharam? E a resposta é: há um ambiente de honra naquele lugar. Há um ambiente de honra. Então, mas o que foi feito naquele lugar para honrar? Chegam lá as pessoas, nós falamos, oh, Elias. Não. Naquele lugar, quando o Elias começa a falar, estão todos atentos. O que tu vais falar? O que Deus vai falar através da sua vida? Isso que é honrar. Não é estarmos a falar da boca para fora. Há uma atitude de honra para comigo, com a Thelma, quando estão na África do Sul, quando estão na Holanda, quando estão na África, quando estão, sei lá em que lugar. Não, eu quero ouvir, gravem. Porque eu quero ouvir aquilo que Deus vai falar através das suas vidas. Eles não estão a honrar-me a mim. Eles estão a honrar ao Senhor. Mas quando nós honramos ao Senhor, naturalmente, vamos honrar. Há uma atitude de honra. E essa atitude de honra derrama unção. Vimos aquilo. Vimos aquilo. Estava embalado. Vimos essa atitude, irmãos. Quem esteve no batismo? Graças a Deus pelas vidas das pessoas que se batizaram. Vocês sentiram algo diferente dos que estiveram lá? Havia uma unção no ar. Havia uma unção de honra naquele lugar, irmãos. E depois nós ouvimos as pessoas falar, nós ouvimos o Rubem falar, e a atitude dele, em vez de falar, o pastor Sete veio aqui de manhã, todas as manhãs comigo, às 8, às 9, porque a obrigação dele é por isso. Não, a atitude era obrigado por cuidar da minha vida, obrigado por se esforçar. Porque quando nós honramos o Senhor, nós honramos o homem. Amém? Quarta atitude de Davi é que ele, como consequência, honrou o ungido do Senhor e acreditava naquilo. Acreditava naquela palavra que diz que todo cabelo nenhum cabelo cai da minha cabeça, sem seja da vontade do Senhor. Ele sabia que aquilo que ia acontecer. Não era preciso criticar, não era preciso falar, não era preciso nenhum esquema, nenhum jeitinho. Tudo que é de Deus acontece. Amém? E honramos a Deus quando vivemos assim. Agora vamos ou não vamos? Abram se quiserem. Vamos para o Salmo 23. E é a quinta atitude de Davi. Salmo 23, versículo 4 diz assim:
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu acho que todos nós sabemos esse versículo de cor. Ainda que eu ande pelo vale da... Estou a falar, mas estou a ler. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Mas nós passamos por esse versículo muito rápido. Vamos ver o que ele está a dizer verdadeiramente. Davi era pastor, e ele sabia que uma vara e um cajado faziam. Ele sabia qual era a função da vara e do cajado. Então ele fala que pode passar pelo vale da sombra da morte, não tem que temer mal nenhum, porque a vara e o cajado o consolava. Sabe o que ele está a dizer, irmãos? A vara. Sabe para que um pastor usava vara? Para corrigir. Para corrigir. Também servia, principalmente nesse contexto, num lugar escuro, no vale do sombra da morte, num lugar escuro, também servia para dar um toquezinho à ovelha, para a ovelha perceber, eu estou aqui. Mas também servia para disciplinar, quando a ovelha não estava a escutar, ele tinha que dar uma varada, para a ovelha perceber-se. Há quem diga que em certas situações, aquele cajado tem aquela voltinha, que é para acertar melhor na cabeça da ovelha, porque há situações que elas não param de brigar, e é preciso fazê-la desmaiar. E Davi diz que isso era o consolo dele. Então, a quinta atitude de Davi é que ele consolava-se com a correção do Senhor. Em Hebreus 12, diz que se nós estamos sem correção, vamos ler, é melhor. Hebreus 5:12, 12:5. Hebreus 12:5. Já vos esquecestes da exortação que argumento convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como um filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então vamos olhar para esse versículo. É preocupante se não estamos a ser corrigidos. É preocupante se Deus não está, de alguma maneira, nos exortar, nos admoestar, nos ajudar. Então assim agora eu percebo que é um consolo. Que é um consolo ser corrigido. Que é um consolo o Senhor chamar minha atenção. Porque que pai não corrige o seu filho? Mas se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. E nós não vamos abrir lá, mas em 2 Samuel 12:13, chega a altura em que Davi peca. Os outros conhecem a história. Peca e peca feio. Mas a verdade é que Davi continua a sua vida. Pecou, mas colocou ali aquela, como se diz no Brasil, aquele chá de consciência, né? Consciência ficou ali tranquila e continuou a viver. E dada a altura, Deus levanta Natã. E se nós abrirmos lá em 1 Samuel 12, provavelmente o título que vai estar lá na sua Bíblia é Natã repreende Davi. Então o profeta Natã chega e repreende Davi. Como que Davi não tinha percebido? Pecou, adulterou com a mulher, mandou o marido para frente da batalha, ele morreu, mas ele continuou a viver. E quando o profeta confronta-o, exorta-o, fala a verdade difícil para ele, ele cai em si e fala: pequei, me arrependo. E de uma maneira resumida, Deus ouviu, Deus perdoou, mas foi preciso
Mesmo uma coisa tão lógica, tão óbvia, foi preciso Deus levantar alguém para trazer repreensão. Se nós abrirmos em 1 Tessalonicenses 5:12, prestem atenção nesse versículo, irmãos. Diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz em vós. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor. E se nós formos olhar a origem da palavra honra, também tem esse sentido de estima. Esses dias João Carvalho estava no nosso grupo, não é? Estava a ministrar, estava a falar: imagina se nós chegarmos ao céu e um amigo nosso, e o Senhor chamar-nos a atenção, e o Senhor falar: pois, aquele seu amigo sabia que estavas a fazer mal. E nós virávamos para aquele amigo: mas nunca me disseste nada. Íamos ficar chateados e íamos falar: que raio de amigo és? Para além de nós honrarmos ao Senhor quando honramos a correção dele, também temos que honrar as pessoas que o Senhor traz a correção em nossa vida, porque não são muitos. Como diz lá 1 Coríntios, não são muitos aqueles que se preocupam de maneira a nos corrigir, de maneira a falar-nos a verdade. Eu não estou a falar criticar. Para te criticar só precisa abrir a boca. Mas não é assim com quem admoesta. Esses dias eu fui quase... Não foi bem, nem chegou a ser uma admoestação com o irmão. Queria dar um alerta, queria dar um toque. Irmãos, eu orei, eu jejuei, porque não é de ânimo leve. E não são muitas as pessoas que nós temos assim. Nós temos que valorizar pessoas a quem tem a unção de nos falar a verdade. Querem ver uma coisa? Vocês gostam de mim, não gostam? Quem é que orou por mim essa semana? Ok. Os que eu não pedi oração. Mas eu não estou ofendido. Vocês gostam de mim. Mas eu sei que meu pastor orou por mim. Querem ver outra coisa? Esse ano, quem é que jejuou por mim ou pela igreja, sem seus pastores? Por mim. Alguém jejuou por mim? E pela igreja, ok? E eu estou incluído. Esposa? Nada? Jejuou? Ah, pronto, minha esposa. Família? O que eu quero dizer com isso? Não são muitos aqueles que nós temos que oram por nós, que jejuam por nós, que se preocupam em dizer-nos a verdade, que vai orar antes para saber qual é a verdade. Ah, calma, eu sei que meu pastor jejuou por mim. Não é? Então não são muitos, irmãos. E cada um de nós é diferente, não é? Orar por nós, tremendo, né? Alguém que se preocupa, que ora. Agora, jejuar, meus irmãos, eu prefiro dar dinheiro. Não é? Deixar de comer, tendo possibilidade de deixar de comer. Claro que é para o Senhor, mas pela minha vida. Quem deixa de comer pela tua vida, irmãos? Valoriza, honra, reconhece aqueles que nos falam as verdades que ninguém mais fala. Davi estava naquele palácio, não havia ninguém para dizer-lhe a verdade. Deus levantou um homem. Honra aqueles que presidem
entre nós, aqueles que trabalham entre nós. Não está aqui o Pé e a Natasha? Mas eu falei para o Pé, obrigado. Eles escreveram isso para os jovens. Sabe quantas horas isso demora a fazer? Quem fez foi o João, provavelmente, né? Não, foram mesmo eles, tudo. Sabe quantas horas isso demora a fazer? Sabe a dificuldade de colocarmos isso no meio da vida profissional, com 2 filhos, a morar longe do trabalho, etc, etc. Temos que ter essa atitude, temos que ter esse coração. Os jovens têm que ter esse coração de honra. E já há um ambiente de honra que nós sentimos essa unção. Mas devemos valorizar os que trabalham entre nós, aqueles que chegam mais cedo, aqueles que se preocupam, aqueles que admoestam principalmente. Porque, como diz Paulo, não há muitos que fazem isso por nós. Então esses são os 5 passos que Davi fez. Ele cria no Deus vivo, ele reconhecia a omnipresença de Deus, ele fazia tudo como para Deus, ele honrava o ungido do Senhor, e ele consolava-se com a correção. Para concluir, quero ler Romanos 13:7. Diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A verdade é que às vezes nós espiritualizamos também bastante a questão da honra, e ainda bem que o fazemos, mas também podemos fazer de uma maneira mais natural. A quem honra, honra. E naturalmente falando, a honra tem um poder incrível. Vou usar um exemplo. Esses dias eu estava no meu quarto, na sala, no meu sofá, feriado, eu chateado com o trabalho, com uma dor no pescoço, deitado assim. A minha esposa no outro quarto, nesse caso. E eu na sala. De repente, vou ver minha esposa. Mandei uma mensagem: oi. E ela fez um sorrisinho. Normalmente quando é assim, eventualmente ela vem me dar um beijinho e tal. Não veio. Falei mais alguma coisa e ela lá fez ou seja, parecia que ela queria que eu fosse. Então eu saio da sala e na entrada assim, da nossa casa, estava assim: de Thelma para Tiago. Ô meu irmão, aquela dor passou na hora. O cansaço também. O problema do trabalho. Já experimentaram isso? Não. Eu estou falando alguma mentira, não é? Esquecemos daquilo tudo. Enquanto, naqueles 30 segundos que eu peguei naquele presente e fui para a sala, até tinha aquele peso daquela Bíblia que eu quero. Eu é a minha Bíblia. E já fui pensando, o que eu vou fazer para ela à noite? O que eu vou fazer? E vou. Quando vou abrir, quase que uma divina inspiração, eu lembrei que ela ia visitar um rapazinho que chama Tiago também, e percebi que aquilo não era para mim. O pescoço voltou a doer. Fui baixinho, voltaram a colocar aqui no lugar com o pescoço meio torto, para ela não perceber, não é? Mas é que a verdade é que, naturalmente falando, a honra é verdade ou não? Honra quem é honra, irmãos. Honra o seu professor como professor. Honra a sua esposa. E a honra não é só falar de coração, com prendas, com atitudes, com agrados. Honra o seu marido. Honra o seu filho. O seu pai. Se as situações, isso é profético, irmãos, em nome de Jesus, se as situações no seio familiar, nos relacionamentos com dificuldade,
Começa a libertar a honra. Começa a honrar. E tal como eu experimentei meu pescoço parar de doer, vão experimentar, o ambiente a mudar. Eu tenho experimentado isso no trabalho. Mesmo quando é para falar coisas difíceis, fala a verdade, a honra verdadeira que aquela pessoa merece. Fez feito um bom trabalho. Tem se esforçado. Eu vejo que chegas antes da hora. Eu vejo muitas vezes que está aqui depois da hora. E depois aquele ambiente se transforma. E então, olha, mas é preciso melhorar aqui e ali. Mas há um ambiente transformado. Se nós honrarmos, nós vamos mudar o clima nas nossas vidas. Para encerrarmos, me acompanhe num pensamento, irmãos. Eu estava lendo uma matéria que há quem diga que o problema da educação no Brasil estão a querer fazer muitas coisas, mas é que os alunos não reconhecem o professor como professor. E por mais que tu possas fazer várias coisas, se tu não reconheces o professor como professor, não honras, dificilmente tu vais aprender com essa atitude. Ruth, está certo ou não? Repara numa coisa. Quando as pessoas chegavam a Jesus, a atitude de honra delas, muitas vezes, era mais importante do que propriamente a vida delas. Vemos pessoas que seguiam os mandamentos, que dedicavam-se a Deus, e chegavam com uma postura de desonra, e não recebiam nada dela. Entretanto, vimos prostitutas, vimos cobradores de impostos, vimos pessoas que não tinham uma vida com Deus, mas chegavam com uma atitude de honra, e era recebido por Ele. Porque a honra muda o clima. Então, o meu desafio, irmãos, nesta manhã, é que nós possamos honrar ao Senhor com a nossa boca e com o nosso coração. E se lermos lá o primeiro versículo que começamos: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos. Nós temos a oportunidade de honrar a Deus com os nossos lábios, com o nosso coração e com o nosso temor.